Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 11, o Espírita Atual e o Espírita Ideal, primeira parte. Essa é a aula de número 53. O Espiritismo, nos dias atuais, nos faculta todas as oportunidades de podermos iniciar a escalada de ascensão moral e, consequentemente, espiritual, desde que passemos a nos guiar e vivenciarmos os ensinamentos do Cristo. Então, veja, como nós já falamos, não é, sobre a missão do Espiritismo, sobre o objetivo, não é, que se propõe o Espiritismo, ele tem a função básica de ser o caminho, como nós dissemos nas aulas anteriores, para o nosso progresso espiritual, né, o nosso progresso moral e, consequentemente, espiritual. Então, diferentemente das doutrinas mais antigas, né, já existentes, a tarefa do Espiritismo é ser o meio para o fim, e não o fim, como, infelizmente, a maioria das religiões se propõe nos dias atuais. Então, é verdade que o processo evolutivo ele é inerente a cada pessoa, a cada ser humano. Tem pessoas que se conscientizam, né, mais rapidamente do que tem que fazer. Tem pessoas que se determinam, né, porque uma coisa é você saber do que você precisa fazer, a outra coisa é você pôr em prática, né? Então, são coisas diferentes. Então, dentro desse processo de evolução, a gente pode dizer, classificar nós, seres humanos, da seguinte forma: aquelas pessoas que não despertaram ainda para essa realidade, né? E isso, infelizmente, ocorre com a maioria de nós, com a maioria dos seres humanos do planeta Terra, tá? Aí depois vem uma pequena, uma fração bem menor, não é? Daquelas pessoas que já são conscientes de que precisam realmente mudar, de que precisam progredir, mas ainda não se determinaram a fazer. E terceiro lugar, vem aquelas pessoas que têm a consciência de que precisam mudar e que já começaram o processo, né? Já se determinaram a trabalhar diariamente para a sua mudança, né? Para a mudança de hábitos, para a sua reforma moral de uma certa maneira. Essas pessoas, elas se situam dentro do contexto numa fração bem pequena, né? Mas se a gente for comparar hoje no século XXI que nós estamos, essa fração já é bem maior do que em séculos passados, né? Então, à medida que o tempo vai passando, mais e mais pessoas vão se conscientizando. Isso porque muitas pessoas desencarnam diariamente, né? Essas pessoas passam um tempo no plano espiritual, é, é, reaprendendo, não é, a verdadeira condição como espírito desencarnado que é, né? A nossa realidade é ser espírito desencarnado, né? Então vai chegar um tempo em que nós não precisaremos mais reencarnar, não precisaremos mais de um corpo físico para evoluir. Vai demorar bastante isso, mas vai chegar esse tempo. Então, essas pessoas que já se conscientizaram disso, elas, nas reencarnações futuras, elas já vêm com o propósito de se empenhar mais, de se determinar mais. Então, por isso que a taxa, não é, de crescimento dessas pessoas que sabem que precisam mudar e que se determinam a mudar, ela vem gradativamente, não é devagar, mas gradativamente aumentando, tá certo? Então, a tendência é que daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 séculos, a gente não sabe, né, porque não tem como se prever isso, a quantidade de pessoas que estão trabalhando pela sua reforma moral será a maioria do planeta e um dia chegará em que todos realmente terão assumido essa realidade. Então, a proposta do Espiritismo é exatamente ser esse caminho, esse meio, né? Porque para quem está começando no Espiritismo agora e vai começar a estudar o Espiritismo, quando terminar esse estudo, não é? Quando tiver um nível de compreensão bem maior, não é, do que é o Espiritismo, ela vai ver que ela só não muda se ela não quiser, porque o Espiritismo ele dá tantas informações, né, tantos ensinamentos de como você viver de uma forma cristã, né, como Jesus ensinou na sua forma mais pura, que aí vai ficar a decisão somente para você. Você é quem vai decidir se você quer realmente mudar ou não, né? Então, você tem o livre-arbítrio, tá certo? Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, essa consciência, ela vai surgir e a decisão vai caber a cada um de nós. É por isso que o Espiritismo, ele não tem pressa, ele não força nada, ele não tem o interesse de catequizar ninguém, nem de santificar ninguém, até porque nenhum de nós aqui no planeta Terra somos santos, né? Nenhum de nós.
né? Então, nós somos espíritos em crescimento. Nós somos crianças ainda, não é? Dessa grande família universal. Então, nós estamos realmente numa fase inicial de aprendizagem. Então, teremos muitas oportunidades, muitas encarnações, teremos muito tempo realmente pela frente para mudar, tá certo? Então, para quem realmente está nessa pequena classe, nesse pequeno grupo, né, daqueles que têm a consciência de que precisam mudar a sua vida para melhor, logicamente, através do Espiritismo, vai conseguir isso pelos ensinamentos, né, pelo aprendizado que o Espiritismo vai facultar para todos nós. Levando com muita seriedade a assertiva do grande pensador Sócrates, quando disse conhece-te a ti mesmo, ou seja, analisando diariamente todos os fatos ocorridos durante as nossas atividades, principalmente no final do dia, recolhidos em nosso quarto durante o momento de nossa prece de agradecimento a Deus por tudo que ele nos ofertou no dia que se finda, vamos conseguindo perceber o que necessitamos para melhorar. A meditação sadia e constante sempre será de grande valia para que possamos atingir esse mistério. Então, veja, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, né, parafraseando o ensinamento, né, universal de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, para a gente se conhecer, aliás, para a gente mudar, a gente precisa se conhecer. Né? E a gente só se conhece se a gente refletir diariamente, é o que se chama de meditação. Não precisa colocar aquelas músicas orientais, ajuda, tá? Eu gosto até de escutar aquilo, mas não precisa entrar em transe, não é? Fazer a posição do lótus, aquelas coisas, não precisa nada disso. O momento de meditação é você, se você quiser botar uma musiquinha aqui, só não vai botar um rock, né? Um funk, uma música agitada, porque isso aí só vai atrapalhar, mas aquelas músicas tranquilas, não é? Que fazem com que você relaxe o seu corpo, porque existem músicas e músicas, na verdade, e principalmente na época de hoje. Então, são poucos aqueles que gostam realmente de música de verdade, não barulhos, né? Porque eu classifico músicas e barulhos, né? Então, barulhos tem demais, né? Porque bater no instrumento, tocar um instrumento, fazer barulho, né? Se meter a cantor, existe demais. Agora, existem músicos e músicos, e existem músicas e músicas, não é? Todos nós sabemos a diferença. Então, uma musiquinha realmente ajuda, mas não é obrigatória, não é necessária. Então, antes de dormir, depois que você toma um banho, né, você vai para um local onde você consiga ficar só dentro da sua casa, né, e você passe a refletir nas coisas que você fez no seu dia, né? Olha, e a gente vai começar a se conhecer porque a gente vai vendo, a gente vai percebendo que nós temos muitas coisas para mudar. E com o tempo a gente vai se conhecendo, né? Eu particularmente faço isso. A gente vai se conhecendo de uma forma que, por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa estressada no trânsito, que é o meu caso, tá certo? Já fui muito mais, muito mais. Hoje eu estou muito mais tranquilo, mas ainda preciso mudar isso daí. E a gente, quando a gente vai se conhecendo, quando a gente vai refletindo e meditando, a gente vai percebendo que tem coisas que se a gente se determinar, a gente muda nessa encarnação já, não precisa esperar para as próximas, não. E tem outras que são mais difíceis, a gente percebe que vai levar mais tempo, ou seja, a gente vai necessitar de mais oportunidades, de mais experiências reencarnatórias para a gente mudar. Mas a gente vai conseguir diferenciar aquelas que são mais difíceis de mudar nessa encarnação, que precisa de outras, não é? Daquelas que a gente pode mudar a curto prazo, ou seja, com mais uma ou duas reencarnações, e aquelas, não é, que são as mais fáceis, que a gente já consegue mudar. Isso a gente vai sentir. Ninguém precisa dizer a gente, não precisa vir nenhum espírito dizer a gente não, tá certo? A gente vai sentir isso. Todos os dias a gente fazendo essas reflexões, não é, depois de um banho, né, depois que você janta, tal, quando você está relaxado, você vai dormir, né, que seu organismo já está preparado, né, para o relaxamento do sono. Aí você tira uns 5 ou 10 minutos, né, para fazer essa reflexão, não é? Principalmente você fazer a sua prece, na hora de você fazer a sua prece, para quem realmente faz uma prece antes de dormir, não é? Eu particularmente faço, tá certo? A prece também ajuda nesse processo de relaxamento, né, de ligação com o mundo espiritual superior. E quando a gente sintoniza com o mundo espiritual superior, a meditação ela é mais fácil. Então, por isso que é importante fazer uma prece antes, tá certo? Uma prece qualquer, uma prece é uma conversa com Deus. Olha, prece, para quem não sabe, é diferente de rezar. Então, rezar é você recitar a palavra, é você decorar um Pai Nosso, uma Ave Maria, não é? E aí você está recitando, decorando palavras. Isso não é prece, isso é rezar. Eu estou falando de oração, de prece. A oração é a sua conversa íntima com Deus. Você pode conversar do jeito que você quiser.
Não, não tem uma receita para isso. É você se abrir o seu coração, abrir o seu espírito para Deus. Isso é uma prece, que é diferente de rezar, tá certo? Então, nesse momento, você faz essa prece sincera, sentida, não precisa ser uma coisa demorada, não é? Não precisa ser uma prece de 10 minutos, né? Tem que passar 20, meia hora orando para Deus, não é? Deus não vai ouvir você pelo cansaço, não é? Não é isso que você vai fazer. É você ter uma conversa sincera com Deus. E aí você começa a refletir nas coisas que você fez no dia, não é aquilo que você fez que realmente não foram coisas boas, não é para que no dia seguinte você se fortaleça mais para que não repita aquelas coisas. Esse é o esforço, é o trabalho constante, é trabalhoso. Reforma moral é trabalhoso. E só se arvora a se reformar moralmente quem quiser trabalhar, quem tem disposição realmente de trabalhar. Mas não é impossível, e não é difícil, e não vai tomar o seu tempo. Por quê? Porque à noite, quando você faz essa reflexão, aí você começa a detectar as coisas que você fez de bom e de ruim. Né? As boas, logicamente, você dispensa, porque é sua obrigação. Ser bom é sua obrigação. Você não vai receber nenhum parabéns, não é? Os espíritos não vão fazer uma festa, né? Acender um bolo para comemorar porque você fez coisas boas, não. Porque isso é a obrigação de cada um, tá certo? Isso é um dever. Isso não é nenhum mérito que nós temos, não. É a obrigação mesmo. Agora, as coisas ruins, né, as coisas negativas que nós praticamos no dia, a gente tem que relacioná-las, né? Se precisa ter se quiserem ter um caderninho para você, olha, no dia tal eu fiz isso, 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 só anote as coisas negativas, as positivas não, que eu repito, são obrigações, tá? Só anote as coisas negativas para que você vá refletindo, olha, isso aqui eu já posso ir mudando, eu vou trabalhando, é o que eu faço. Eu anoto as coisas negativas que eu preciso mudar e foco em uma ou duas, né? Não precisa ser em todas, não, porque você tem que ir gradativamente, não precisa ter estresse, nem pressa, nem desespero, tá certo? Então, por exemplo, eu citei o exemplo aqui de estresse no trânsito. Então, eu venho, não é trabalhando, quando eu vou sair, dirigir, eu faço uma prece, né? Peço ao meu anjo de guarda, aos bons espíritos que me iluminem e tal. E aí, às vezes, as coisas que aconteciam, que eu me estressava, eu já observo que eu já estou me estressando, já não estou me estressando mais. Já me estresso com outras coisas relacionados ao trânsito. Ou seja, como eu disse, eu ainda não mudei 100% isso aí, mas já avancei bastante, não é? Então vai chegar o dia em que o trânsito não me estressa mais. Eu citei só um exemplo, né? Mas cada um sabe daquilo que lhe estressa, que desequilibra, não é? Às vezes no momento de raiva, de fúria, não é? De explosão. Então, cada um faz a sua reflexão, é por isso que serve a meditação, não é todos os dias antes de dormir, tá certo? Para você ir identificando aquilo que você precisa mudar. Então, a tática, né, é essa, o bizu, como se diz, não é? É você ir analisando essas coisas, anota e você se concentra, ó, hoje eu vou começar a trabalhar isso. E vai trabalhando, trabalhando. Se quiser trabalhar em uma ou duas coisas ou três, aí é cada um, tá certo? Mas o importante é todos os dias trabalhar aqueles pontos ali, aquele ponto ou aqueles pontos, para que você vá se modificando. Então, veja como que o Espiritismo nos dá essa consciência, nos dá essa condição de planejar a nossa reforma moral, sem a gente precisar estar orando, porque tem gente que pensa que pelo fato de estar orando está salvo. Tem gente que pensa que pelo fato de assistir uma reunião espírita, ou um culto evangélico, ou uma missa, está salvo. Né? Então, pela quantidade de missas, não é, de cultos ou de reuniões públicas que eu assisto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só muda quem se reforma moralmente. Não adianta achar que frequentar a missa, fazer comunhão, né, como se diz, e ir para a igreja evangélica, passar o domingo inteiro lá de paletó num calor infernal desse, esse sacrifício, isso aí não vai ajudar em nada. Se você não se reformar moralmente, nada disso vai funcionar, tá certo? Essa é a realidade que o Espiritismo ensina. Tem que ser o seu esforço, a sua dedicação diariamente, 24 horas do dia. É por isso que eu botei esse tema, o espírita atual e o espírita ideal. O espírita ideal é aquele que tenta ser espírita 24 horas por dia, tá certo? Tem que se esforçar. O espírita atual é aquele que só é espírita dentro da casa espírita. Então, isso não funciona, porque você se é uma coisa dentro do centro espírita e quando sai você volta a ser o homem velho, não é? O homem que precisa mudar do mesmo jeito que você era. Então, ou seja, não adiantou nada você assistir reunião mediúnica, assistir reunião pública, né? Você aplicar passe ou receber passe, você estudar as obras da codificação, se você não mudar, nada disso vai funcionar. É por isso que eu digo, o espiritismo, ele não é o fim, ele é o meio, tá? Então, ele precisa de você para você mudar. Ele só diz a você, olha, é assim que se muda. Mas se você não quiser mudar, não tem jeito, tá certo? Ao se observar as pessoas que se dizem espíritas, iremos constatar um fato.
na sua quase totalidade, eles são mais espíritas dentro das casas espíritas que fora delas. Agir assim é fácil. É como se, ao adentrarmos na casa espírita, vestíssemos a fantasia do cristão, largando ela no momento da saída. Então, é como se fosse uma capa, não é, que a gente pega na entrada do centro, bota a capa do cristianismo, não é, vamos dizer assim, e dentro você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa que escuta as pessoas, não é? Você não se estressa, você transmite aquela paz, né? E quando você sai, você deixa a capa do bom cristão do lado de fora e você volta a ser aquela pessoa impaciente para com o seu cônjuge, né? Para com os seus filhos, para com seus pais, para com seus irmãos, no seu trabalho, na rua, né? Você não tem paciência, você é ignorante com as pessoas, você é mal educado com as pessoas, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aliás, eu acho como nós, né, se a gente fizer uma análise, como nós somos mal educados, né? A gente mora num prédio, né? Eu digo, essas pessoas que moram em comum, todos nós moramos e vivemos em comunidade. Mas veja que são raras as pessoas que dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não é? E quando dão, parece que é aquela coisa obrigada. Ninguém é obrigado a nada, pessoal. Você não está afim de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o problema é seu. Mas se você der, seja simpático com as pessoas, transmitir uma boa energia, não é? Para que as pessoas sintam, puxa, aquele bom dia realmente eu chego a sentir a vibração boa de quem está me desejando um bom dia realmente. Porque quando a gente diz bom dia, não é um cumprimento. É a gente emitindo uma boa energia para que aquela pessoa tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Então, esse é o sentido de se cumprimentar as pessoas, né? E não, bom dia, boa tarde, boa noite. Que é isso, pessoal? Isso aí é melhor não dar. É melhor não fazer nada. Ou você faz uma coisa bem feita, ou é melhor você não fazer. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vai modificando nas nossas vidas, que vai fazendo com que a gente se torne o espírita ideal, que é a proposta aqui da nossa aula de hoje, tá certo? Então, para essas pessoas que só são espíritas dentro da casa espírita, elas estão erradas, elas estão equivocadas, elas ainda não deixaram, elas entraram no espiritismo, mas não deixaram o espiritismo entrar nelas ainda, né? Ainda demora. Além disso, é enorme a quantidade de trabalhadores nas casas espíritas que desconhecem os fundamentos básicos da doutrina, que nunca leram todas as obras básicas, que trazem os atavismos de outras religiões, que deturpam o objetivo do espiritismo, que não se interessam pelos estudos, que buscam apenas a fenomenologia, que correm atrás de cargos e posições dentro das casas espíritas, que nunca têm tempo para se doar aos outros, que sempre buscam colher e nunca semear, e que, por mais que ouçam sobre o perdão, nunca perdoam, dentre tantos outros fatos. Então, veja, tudo isso, todos esses tópicos que eu citei aqui nesse texto, né, infelizmente acontece com a maioria de nós que somos trabalhadores espíritas. Né? E veja, para quem está começando, veja a diferença do espiritismo. É a autocrítica, tá certo? É a autoanálise que nós precisamos fazer. Eu estou fazendo aqui uma autoanálise, que eu me incluo, né, nesse meio aí, tá certo? Eu não estou excluído desse meio, não. Eu me incluo nesse meio. Né? Tem umas coisas que eu já não faço mais, mas tem algumas delas aí que eu ainda faço. Eu não vou mentir para ninguém. Eu não sou nenhum santo, né? E dizer que o espiritismo já me reformou completamente seria completamente uma mentira, uma hipocrisia da minha parte. Então, tem muita coisa que eu preciso mudar. Então, eu estou me incluindo nesse meio, eu não estou só criticando os outros irmãos, não. Eu estou incluso nessa relação. Por quê? Porque isso é a autocrítica e a crítica da realidade de que não é pelo fato de você ser espírita que você é melhor do que os outros, não. Nós ainda temos muitos erros, né? Iguais ou até piores do que os irmãos de outras doutrinas, tá? E que precisamos trabalhar isso para mudar, porque Jesus disse, quem muito sabe, né, muito deve. Né? Eu estou assim, fazendo uma interpretação, uma síntese do pensamento de Jesus. Né? Eu estou falando com as minhas palavras, mas basicamente é isso que ele diz. Ó, se você sabe mais, você tem mais responsabilidade do que aquele que sabe menos. Essa é a verdade, tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o Espiritismo ele nos doa bastante, mas quanto mais a gente recebe, mais a gente deve. É importante que a gente saiba disso, tá? Mais compromisso a gente assume. Por quê? Porque eu tenho mais consciência do que aquele outro que não tem. Então, por eu ter mais consciência, eu tenho mais obrigação de ser melhor do que o outro que sabe menos. Isso é básico, isso é racional, tá certo? Então, tem muitos espíritas que são assim, que acham que ir para a reunião mediúnica resolve, que participar de reunião pública. Eu já assisti todas as reuniões públicas, toda semana eu assisto reunião pública, toda semana eu tomo passe,
Né? Então, é aquele espírita que, na verdade, ele quer mais se beneficiar do que beneficiar os outros. E não é isso que o espiritismo ensina. Porque enquanto as religiões dizem fora da igreja não há salvação, o espiritismo diz fora da caridade não há salvação. Ou seja, a gente precisa se doar aos outros, não é? E não ser mais altruísta e não egoísta, de só querer receber. Ah, eu vou para o espiritismo para aprender as lições, para tomar passe, não é? Para me melhorar e tal. Sim, tá certo, você está cuidando de você. E para os outros, o que é que você está fazendo, né? Então, vale aqui a reflexão, não é? Para quem já é espírita, está acompanhando o nosso estudo, e para quem vai estar começando, já saber dessas questões que são importantíssimas, porque, repito, espírita não é aquele que frequenta uma casa espírita. Espírita é aquele que é cristão, tá certo? É importante que a gente não esqueça desse detalhe. Ser espírita é estar sempre se esforçando para melhorar-se durante as 24 horas do dia, foi aquilo que eu falei. Precisamos mesmo ser mais espíritas fora do centro espírita do que dentro da casa espírita. Essa é a grande dificuldade. É você ser melhor lá fora do que dentro, tá certo? Porque o verdadeiro espírita, ele é espírita 24 horas do dia. O espírita, repito, é ser cristão 24 horas do dia. Então, o espírita ideal não será um candidato a santo, será aquele que estuda constantemente, que procura dedicar um tempo ao trabalho no centro, não precisa ir todos os dias, porque tem gente que diz, eu sou trabalhador, então vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, você tem que ter um tempo para você, você tem que ter um tempo para a sua família, para o seu trabalho, para o seu estudo. Né? Não adianta você ser aqueles monges que se isola dentro da religião, porque isso não vai funcionar, isso não vai ajudar você a se melhorar, tá certo? Você pode ir uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada. Isso aí é você quem vai definir, tá certo? Porque eu repito, você não precisa da casa espírita para você se tornar espírita, tá certo? O que você precisa é se melhorar, é da sua reforma moral. Lógico que você acompanhando os trabalhos, assistindo uma reunião, isso lhe ajuda, isso lhe dá força. Mas não você não precisa ir todos os dias para a casa espírita. Você vai no tempo que você tiver disponível. Isso já é o suficiente, tá certo? Porque você tem outros compromissos também. Então, repetindo, o espírita ideal não será um candidato a santo, será aquele que estuda constantemente, que procura dedicar um tempo ao trabalho no centro, ou seja, não precisa ir todos os dias, que usa o conhecimento adquirido para o seu progresso moral e passa esse conhecimento, que se obstina a não desviar os objetivos da doutrina, que tem condições de orientar aos menos esclarecidos, que sabe ser cristão antes de ser espírita, tá vendo aquilo que eu falei? E que, ao buscar a sua melhora, sabe que precisa ser instrumento da melhora alheia, ou seja, é você trabalhar a sua reforma, mas sabendo que você precisa ajudar os outros também a melhorarem, né? Você tem essa obrigação para com o próximo. Então, esse é o espírita ideal, tá certo? Então, com isso, a gente termina essa primeira parte, né? Eu acho que tem mais um ainda desse assunto, e devagarinho estamos dando continuidade ao nosso estudo. Tenham um excelente dia, que a paz do Senhor seja com todos vocês.